Deus abençoe, gente. De nada. Irmãos, rapidamente, nós estamos vivendo um tempo no Brasil, né, no mundo todo, desse tal famoso vírus chamado corona. O que fazer diante disso, irmãos? Orar. Vamos parar a nossa vida, irmãos. Se nós não confiarmos no Senhor, o que a gente pode fazer? Nada. A gente percebe que o medo tem tomado conta, né, de todo o mundo. É para se preocupar? Sim. Nós não devemos ser também insensatos, né? A gente não vai também, não tem nada a ver. Não. É importante? É. Temos que tomar cuidado? Sim. Mas nós temos que saber que há um Deus que cuida de nós. Eu queria que nós colocássemos de pé agora para a gente orar, irmãos, em relação a isso. Irmãos, em Minas Gerais, uma cerveja chamada Corona começou a infectar pessoas. Depois aparece o vírus Corona. Será que Deus não quer falar para nós algo sobre Corona? Pesquisa sobre isso. Corona tem a ver com coroa, né? Eu estou pesquisando isso está me mexendo no meu espírito. Corona significa coroa. Será que isso vem do rei, está tentando falar algo para nós? Será que é Deus pesando a mão? Será? Não sei, irmãos. É para a gente orar, pesquisar. Porque corona significa coroa. E o Rei dos Reis governa todo o universo. Então, querido, o que eu peço a vocês é: confia no Senhor. Com vírus ou sem vírus, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então, estenda a sua mão, comece a orar agora, ore pela sua família, fala: Senhor, nós pedimos ao Senhor a tua proteção. Nós confiamos no Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o seu coração, querido, está começando a ter medo, se as notícias têm gerado medo na sua vida, eu quero declarar para você, querido, que essas coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra declara, Senhor, que no final dos tempos vai aparecer pestes. A tua palavra declara que no final dos tempos vai aparecer tudo isso. Que possamos estar preparados, Senhor, para o final dos tempos, confiando no Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Nossa vida, Senhor, pertence ao Senhor. Nossa vida está nas tuas mãos. Nós confiamos no Senhor, Deus. Pedimos a tua proteção, Senhor. Assim como aquelas pragas no Egito não interferiram na vida do povo de Deus, que possamos estar cobertos pelo teu sangue, Senhor, nesses dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nossa confiança está em Ti, Senhor. Lança fora todo o medo, Senhor, dos corações dos meus irmãos. Lança fora todo o medo, Senhor. Porque nós Te amamos, nós Te servimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, estar habitando
escondidos no esconderijo do Altíssimo. Que possamos estar no esconderijo do Altíssimo, porque nesse lugar há segurança, nesse lugar há proteção para os filhos de Deus. Nós oramos crendo, Senhor, e confiando no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos declarar aqui em nome de Jesus o Salmo 91, irmãos, juntos. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Ô Misael, coloca para nós aí, por favor. Salmo 91. Vamos ler todo mundo junto? A partir do 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e o seu broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Amém. Qual que é o segredo, irmãos? Habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse é o nosso lugar, irmãos. Amém? Esse é o nosso lugar, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar aqui, a pregadora da noite, a Leile. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoá-la. Pai, em nome de Jesus, nós novamente declaramos que nós temos fome da Tua palavra, sede, Senhor, de Te conhecer. Fala conosco, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para que a semente do Teu Evangelho possa germinar, Senhor, e produzir fruto. Usa, Senhor, a Tua filha conforme a Tua vontade, que Teu Espírito possa fluir, Senhor, e que a Tua palavra não volte vazia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Perguntei para ele assim, que hora que eu te devolvo? Ele, 9h20, 9h30, tá bom. Licença, queridos. Eu, falando com o Senhor esses dias, e vendo o desespero como está sendo, né? Igual o Rafael falou, coronavírus. Não sabia desse negócio de ser coroa, não. Mas quando o Senhor me trouxe a palavra, eu falei com ele, confirma para mim, dá só uma pincelada em algo. Não é para que eu tenha certeza, porque a certeza eu tenho. Eu só queria saber se o que era para ser feito, era para ser feito de fato. Eu quero pedir que você se coloque de pé de novo. Pega a sua Bíblia na sua mão. Pode ser que ela venha como uma peste mesmo tentando assolar, mas o Deus que a gente serve, Ele diz o seguinte. Abre comigo a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu falando com Deus, eu falei, Senhor, se fosse para ter, porque não é de costume essas coisas, se fosse para dar um tema para a mensagem,
seria a resposta de Deus. Uma resposta com advertência e com promessa. A palavra do Senhor diz assim, 2 Crônicas capítulo 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe alguma coisa impossível para o Deus que nós servimos? Quem é corona diante de um Deus grande como Ele é? Temer para quê, se é Ele quem diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, e é por Ele que nós vamos chamar. Feche seus olhos, queridos. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, aqui está o Teu povo, aqui está a Tua igreja, aqui está a minha vida. Faça dela segundo a vontade e o desejo do Seu coração, Deus. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala ao coração dos Teus filhos. Os faça, Senhor, entender aonde quer o Senhor chegar. Aonde o Senhor quer mexer, aonde o Senhor quer trabalhar. Deus, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida, os meus lábios, a minha língua. Que saia dela, Senhor, somente aquilo que o Senhor quiser. Faça, Senhor, a Tua vontade nesse lugar, Jesus. Porque aqui está o povo que chama pelo Seu nome. Aqui está o povo que clama pela manifestação da Sua glória. Seja feito, Senhor, sobre nós a Tua vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Toma o seu lugar, queridos. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Eu quero começar com vocês falando um pouco dos... Não ir muito a fundo, pincelar sobre os capítulos que antecedem o capítulo 7 do livro de 2 Crônicas. Esses capítulos nos falam sobre a instituição de Salomão, a liderança de Salomão. Nos fala sobre a construção do templo, com todos os detalhes, com todos os requintes, com tudo que lá tinha. Nos fala como ele foi construído e o que foi instalado dentro e fora. Me fala também da oração e da consagração e da presença da glória que aquele lugar teve. Mas aonde eu vou ficar com vocês é nesse capítulo 7, versículo 14, quando Deus apareceu a Salomão pela segunda vez. Na primeira, abre lá sua Bíblia comigo. Na primeira vez que Deus apareceu a Salomão, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Essa foi a primeira vez que Deus apareceu a Salomão e o Senhor disse a Salomão da seguinte forma: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres, que eu te dê. E daí mais à frente nos versículos, Salomão vai e pede a Deus de fato o que ele queria. Não pediu riquezas, não pediu glória. Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Está aí no capítulo 1, versículo 10. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Salomão pede a Deus um coração sábio e que soubesse discernir todas as coisas. Discernir aquilo que vinha de acordo com o coração de Deus, como Deus... Salomão queria avaliar como Deus avaliava, ver como Deus via.
Sabedoria do Senhor é isso. Eu olhar para você e ver como Deus vê. Avaliar como Deus avalia, não da minha forma, não com o meu coração, mas segundo o coração dele. Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Como que hoje, queridos, nós podemos adquirir isso do Senhor? Sabedoria e conhecimento. Em primeiro lugar, orando. Em segundo lugar, lendo a palavra. Em terceiro lugar, buscando Deus, buscando mais da sua presença incansavelmente. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu abro a Bíblia, Ele fala comigo. E Ele também usa dos seus profetas para falar conosco. Seguindo, queridos, nos outros capítulos seguintes do livro de Crônicas, vemos o trabalhar de Salomão, o desenvolver dele, durante o seu reinado na construção do templo. E no capítulo 6, abre a sua Bíblia e segue comigo, por favor. No capítulo 6 de Salomão, de Crônicas, Salomão abençoa toda a congregação, a todo o povo, e mais à frente, no versículo 12, do versículo 12 em diante, Salomão faz algo que nos chama a atenção, que é o que Deus pôs ao meu coração, que é o que nós devemos fazer. Salomão faz uma oração a Deus. Na oração de Salomão, ele pede a Deus para que atenda a oração dele, a súplica dele, que ele faz ao Senhor no lugar que foi construído, no templo. Salomão pede para Deus atender também a súplica do povo. O povo que virasse as mãos, estendesse as mãos, o povo que fizesse a súplica naquele lugar, o povo que pecasse e buscasse o perdão de Deus naquele lugar. Salomão ora, pedindo a Deus que lhes fossem perdoados. Eu quero ler com vocês um pouquinho dessa oração de Salomão, a partir do verso 19. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 19. Ele fala assim: atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que dissestes que ali poria o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar. E ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu, então, desde os céus, e age, e julga a teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo de Israel, e faze-os tornar a terra que tem dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem teu nome e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Vai lá para o 40 comigo, queridos. 6:40. Salomão ora a Deus e ele diz assim: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Há alguns dias atrás, ou melhor, o último domingo, eu não estive na igreja e Deus falava comigo sobre a oração, 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 oração. Eu até partilhei com o Lucas
Ele falava sobre a oração e sobre João Batista. E aí, conversando com algumas pessoas, eu tentando entender a forma como Deus queria falar comigo sobre a oração e o porquê a pessoa de João Batista. O Lucas mandou a mensagem que o pastor Zé Paulo ministrou. E ele falou sobre a oração, o machado e João Batista. Não que nós iríamos preparar de novo o caminho de Jesus, mas é o nosso dever pregar e trazer o povo ao arrependimento. E aí eu falando com Deus, Senhor, por que João Batista, por que oração? Ouvindo ele, a ministração dele, orando, eu consigo as respostas do Senhor para todas as coisas. E daí, perguntando a Deus durante a semana, Senhor, aonde é que o Senhor vai me levar para pregar? É para falar sobre oração? É para falar sobre João Batista? É para falar sobre o quê? Ele me levou a esse versículo, 2 Crônicas. Se o meu povo clamar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar, se de fato, de verdade, o meu povo clamar, eu irei, eu ouvirei, e eu vou resolver tudo o que precisa ser resolvido. E aí, queridos, aqui estamos nós, para falar sobre esse ponto. A oração de Salomão, ela foi uma oração tão forte. Ele teve tanta convicção na oração. Ele pediu, ele clamou. E eu observando a oração dele, percebendo a forma como ele orava, a intensidade da oração, o clamor que ele fazia, eu comecei a falar com Deus. E o povo, o seu povo hoje, se desespera, muitos se desesperam por conta das epidemias que estão vindo. E Deus martelava na minha cabeça, se o meu povo clamar. Nós estamos vivendo dias complicados, difíceis, de tudo quanto é tipo de enfermidade que a gente possa imaginar. Já cheguei a ouvir o cristão falar assim, meu Deus do céu, isso é praga, como que o câncer está matando tanta gente? E Deus comigo, se o meu povo clamar. A dengue veio, se o meu povo clamar. Senhor, tem hora que parece que as coisas estão tão assim, tão fora do eixo. Está tudo tão difícil para a gente, Deus comigo, se o meu povo clamar. Eu não sei se você consegue compreender, mas o que você necessita, se você clamar, vai acontecer. E daí eu continuei falando com o Senhor, mas aonde nós vamos se o meu povo clamar? Quarta-feira, o Deco ministrando a palavra, ele fala sobre a oração, ele fala sobre a vigília. Se você estiver orando, se você estiver clamando, é impossível que o nosso Deus não lhe conceda. Porque Ele vai conceder. Não tem como Deus não te agraciar, se de fato você estiver clamando. E o Senhor dizia, se o meu povo clamar. Eu creio que falta algo para nós ainda. Monte Sinai, Igreja de Cristo. Ainda falta, porque a palavra é, se o meu povo clamar. Tem que haver um clamor, queridos. Então nós percebemos aqui a forma da oração que fez Salomão a Deus. O clamor de Salomão. Uma oração sincera que ele fez naquele lugar. E por Deus respondida. Vamos ler de novo comigo? E eu queria que vocês lessem, juntos, nós juntos, 2 Crônicas 7,14. Eu queria que nós lêssemos juntos. Aleluia. Vem a resposta de Deus a Salomão, uma resposta com advertência e com promessa. Vamos ler? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Volta mais acima aí no versículo 12. Diz assim, a segunda vez que ele aparece a Salomão, ele diz o seguinte: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Casa de oração é a Monte Sinai. Casa de oração é a minha vida, o meu corpo, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Nós temos aqui, amados, a advertência de Deus. E se o meu povo, nós somos o povo dele, nós somos Israel de Deus. E nós temos as condições para receber as promessas do Senhor. A primeira está aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É difícil às vezes falar sobre humilhação, humilhar a si próprio, porque na maioria das vezes o que acontece é o irmão humilhando o irmão. De alguma forma, alguém fere com palavras e humilha o irmão. Mas o que de fato Deus quer é que nós reconheçamos quem nós somos e que nós nos esvaziemos de nós mesmos e nos submetamos a Ele. Que nós estejamos submissos ao Senhor. O que Deus quer é que nós nos rendemos, nos prostramos diante dEle. De fato, às vezes é complicado dizer quando você fala assim, quando alguém aparece e diz, mas eu sou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Quando o Espírito Santo habita dentro de você. Se você nasceu assim, você é mudado, transformado, porque Ele transforma. E aí, às vezes, a pessoa, né, aquele jeitão, eu posso, eu faço, eu sei. E o que Deus quer é que nós desçamos do pedestal. Eu não faço nada sem o Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. O que Deus quer é que nós saiamos de cena para que Ele apareça. Quem tem que aparecer é Ele, não somos nós. O que Deus quer é que nós reconheçamos as nossas falhas. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas eu vou sentar na ponta de lá porque a irmã fulana está no de lá. Coisas pequenas. Deus quer que nós deixamos isso de lado. Deus quer que nós nos humilhemos diante dEle. Deus quer que nós desçamos ao profundo e comecemos a buscá-lo. Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Reconhecer que sem Deus nós nada podemos e nós nada fazemos. E aí, queridos, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Acompanha comigo na sua Bíblia, por favor. Filipenses 2, dos 5 ao 8. Fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses nos diz que Cristo se esvaziou da sua glória incomparável e se humilhou como servo. Se Cristo fez assim, quem sou eu para fazer diferente? É um tempo de se humilhar diante de Deus.
É tempo de sacrifício e renúncia. Essa é a primeira condição, querido, se humilhar. A segunda condição que está aqui, em 2 Crônicas, é orar. A oração, queridos, ela é a chave que nos abre portas. E aí Deus diz, se o meu povo orar, se o meu povo clamar. Quando nós oramos, falamos com Deus. Quando nós pegamos a sua palavra, Deus fala conosco. E usa também dos profetas para nos dizer aquilo que Ele quer. Se o meu povo orar. Aí você se pergunta, porque eu também me fiz essa pergunta, Deus, então quer dizer que eu não estou orando? Se Ele disse, se você orar, é porque ainda falta. Orar na igreja, orar dentro de casa, orar onde quer que seja. Mas se o meu povo orar, se o meu povo clamar, se o meu povo comigo falar, eu vou ouvir. O que é que você precisa? O que tem faltado é falar com Deus. Qual tem sido a sua necessidade? É hora de falar com Deus. É hora de se humilhar e falar com Ele. Ele quer te ouvir, queridos. Na maioria das vezes a gente fala, quando está ministrando louvor, quando está ministrando a palavra, ou conversando entre si mesmo, a gente fala assim, está precisando de alguma coisa, irmão? Não? Está tudo bem. Nós só vamos descobrir se falar. Deus tem conhecimento de todas as coisas, mas Ele quer ouvir a sua voz. Então, se você clamar, Ele vai te ouvir. Mas se você ficar em silêncio, se você não falar nada para Ele, por que realizar? Se o meu povo clamar. Jeremias capítulo 33, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer. O seu nome é Senhor. E ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. O que te falta, Monte Sinai? O que te falta, Igreja de Deus? Clama aos pulmões, porque o Senhor quer ouvir a sua voz. O desejo dos ouvidos de Deus é ouvir a sua voz. Não é eu orar por você ou algum pastor orar por você, ou você abrir os seus lábios e começar a clamar ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Te falta alguma coisa, Igreja de Cristo? Deus quer ouvir a nossa voz, amados. E se nós clamarmos, nós seremos ouvidos. Se nós orarmos, nós iremos ter resposta. Se nós queremos ver acontecer, nós precisamos orar, nós precisamos falar com Ele. Porque Ele vai manifestar, Ele vai nos ouvir. Volta aí, Jeremias 29, 12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Será que você está conseguindo pegar o que é que eu estou querendo dizer para você? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, vocês ficam tão quietinhos assim, tão vidrados.
eu queria ser algo para poder entrar na sua mente e no seu coração. Porque todos nós temos necessidades. E eu sei que na maioria das vezes a gente ora e fala, nossa, mas Deus não está me ouvindo, Deus não... Eu estou falando, Deus não está me vendo, parece que eu nem estou aqui. E ele diz, se o meu povo clamar, Deus quer um clamor. Deus não quer oração meia boca. Deus não quer oração de 2 segundos, Ele quer que você se proste diante dEle e o clame pela solução, pela salvação, pela cura. É isso que Deus quer. Se o meu povo clamar, humilhar e orar. A terceira condição, queridos, é buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus, buscar o conhecimento de Deus. O Deco também falou sobre isso para a gente. Conhecemos, me relembra, conhecemos o Deus que a Bíblia prega, mas não temos conhecimento. Me ajuda, querido, em nome de Jesus. A frase que você disse quarta-feira, que nós precisamos conhecer a Deus. Nós lemos a palavra, sabemos do que Ele é capaz, mas de fato nós não temos conhecimento de quem Ele é. E o que Deus quer é que nós busquemos Ele, busquemos a face dEle, conhecimento de Deus. Às vezes Deus fala assim, qual é a bênção, querido, que você quer? Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E o que Deus quer te dar é trabalhar na sua vida sobre o chamado, sobre o ministério dEle que Ele tem para você. Sejam sábios, Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Deus quer que vocês busquem isso. Deus quer que nós busquemos isso. E nós só vamos obter se nós clamarmos Ele. Isaías 55. Isaías 55, capítulo 6, versículo 6. Diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Você precisa, busque-o, e o tempo é agora. Se o meu povo clamar, se o meu povo me buscar, Ele vai me encontrar. Só que às vezes a gente pensa, será que se eu orar agora vai acontecer? Será que se eu fizer agora vai acontecer? O tempo de Deus é já. Se você buscar agora, agora vai acontecer. É preciso buscar ao Senhor enquanto ainda nós temos tempo. E Ele nos chama a clamar. Jeremias 29, 13. Jeremias capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O próprio Deus nos chama a buscar Ele, a buscar conhecimento dEle. O nosso quarto ponto, converter dos seus maus caminhos. E aí eu encaixei aqui aquilo que o Senhor dizia para mim sobre João Batista. Nós devemos pregar arrependimento. E isso é pregado sempre na Monte Sinai. E se Deus está batendo na mesma tecla sempre, é porque existe a necessidade do arrependimento. O livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 13. Fala assim, e o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Israel rejeitou os profetas que pregavam e que censuravam contra o pecado.
Jeremias falava contra, Jeremias foi maltratado por isso. Elias pregava contra o pecado. Elias foi decapitado. Pediram a cabeça dele. Eles pregavam arrependimento e obediência. Quem sou eu para dizer qualquer coisa? Mas o fato é, se o meu povo se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, ainda tem caminhos tortuosos precisando ser consertados. É a igreja de Deus, é o Israel de Deus, precisa ser transformado, restaurado. Tem coisas ainda que precisam ser consertadas. Tem pecados guardados. Tem coisinhas de estimação guardada. E se o arrependimento não vier, nós já sabemos onde é que vai dar. Quando a gente fala assim, não dá parecer de santidade, é porque Deus diz. A Monte Sinai precisa se arrepender ainda, e muito. A Monte Sinai precisa de fato descer, e muito. Descer, encher e subir. E quando subir, ela subir cheia da unção, da graça, da presença de Deus. E distribuir. Porque nós não devemos nos engordar. A presença de Deus a gente tem, a gente transfere. E isso só vai acontecer se o meu povo chamar pelo meu nome. Essa, amados, é a advertência de Deus para nós. É preciso se humilhar. Não existe ninguém nariz em pé. Deus quer que a igreja se humilhe. É doloroso reconhecer o erro. Deus quer que nós reconheçamos o nosso erro. E nos voltemos de fato para Ele. Se o meu povo, Salomão, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí eu imagino Deus, entendeu, Salomão? Se o meu povo fizer isso, aí, se ele fizer, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 3 bênçãos tem Deus para nós, quando de fato nos arrependermos. Seremos ouvidos, receberemos o perdão e seremos curados. Não há coronavírus que pare na frente de Deus. Terra sarada, terra curada de todas as enfermidades, de todas as coisas. Do corpo físico e da alma. Mas é se o meu povo clamar, está faltando clamor. Deus atenderá a nossa oração, Deus manifestará a sua glória. E mais uma vez Ele vai derramar do Espírito dEle. O versículo 13 de 2 Crônicas 7. O versículo diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se ele fizer tudo isso, mas ele encontrar um coração contrito, quebrantado diante dele, ele não resiste. O Senhor está procurando os corações quebrantados. Não emocional, emocionalismo só.
Ele quer de fato verdade real. Se o meu povo clamar, se nós clamarmos, querido, Ele nos ouve e Ele vem. E Deus, Ele quer vir sobre este lugar com uma força muito maior do que você pode imaginar. Ele está à procura de corações quebrantados, de corações disponíveis. Mas o Senhor não tem achado, Leile? Tem. Mas ainda está pouco. E o nosso Deus quer mais. Tem coisas que precisam ser mudadas, tem coisas que precisam ser deixadas. A noiva de Cristo não pode ter mancha. As vestes da noiva de Cristo não pode ter mancha. Outro dia falaram assim, é um tal de pregar que Jesus está voltando. E desde que eu me entendo por gente, ele ainda não veio. Desde que minha mãe era pequena, ele ainda não veio. Cristãos dizendo isso. Só que esse cristão ainda não percebeu o tempo que Deus está dando para que nós nos humilhemos e voltemos para Ele. Para Monte Sinai, ele diz, é o tempo de se humilhar e de voltar. Ele está reconstruindo o templo, conforme a vontade e o desejo do coração dele. Mas os seus que habitam, que fazem parte do corpo dele, pertencentes a este lugar, também precisam ser restaurados. E Deus está para fazer essa restauração sobre as nossas vidas. 4 condições nos deu ele. Humilhar, orar, buscar a minha face e se converter. Deus quer a sinceridade do nosso coração, amados. Não está sendo sincero, Leile, ele que sabe, se ele diz que ele quer a sinceridade do coração. Olha para as suas mãos, queridos. Você sabe quem é você. E Deus também te conhece. Quando você ergue as suas mãos para adorá-lo, mãos limpas, coração puro, ou as mãos estão sujas? É preciso haver mudanças. É preciso se humilhar diante do Senhor. Não porque um diz ou outro diz, mas porque ele diz, se o meu povo clamar, se o meu povo se humilhar, eu vou ouvir, eu vou restaurar, eu vou refazer e tudo vai acontecer. Mas é se o povo clamar. Tempos não fáceis? Não, se o meu povo clamar. Tempos de enfermidades? Se o meu povo clamar. Oh Deus, quero tanto conhecimento do Senhor, clama a mim, responder-te-ei. Ai, Senhor, mas daqui a algum tempo eu clamo, é hoje. E de todo o coração, me busque, clame a mim. Talvez eu pudesse dizer para você assim, sabe aquela casa, irmãos, que vocês tanto anseiam, que não quer? Não que Deus não dê. Porque Ele dá sim. A palavra de Deus nos diz que Ele nos deu o suficiente para sobreviver. Se eu quiser riquezas, eu peço força para Ele, que Ele me dá para trabalhar. E aí eu vou conquistar. Mas talvez alguém esperasse que eu falasse assim, hoje o Senhor mandou que eu dissesse
que aquela casa que você espera hoje, ela vai ser entregue às suas mãos. Que tal chave que você espera hoje vai ser entregue em suas mãos. Que tal bênção que você espera hoje vem às suas mãos. Só que o que o Senhor manda eu dizer é: se humilha, Monte Sinai. Se humilha. Se coloque diante do Senhor. Busque ao Senhor. Não é 1, 2, 3, 4, não. É a igreja Monte Sinai. São vocês, sou eu. O Senhor nos manda nos humilhar. Humilhar, queridos, descer. Orar, queridos, clamar. Buscar a face de Deus, conhecer a Deus. Converter, se arrepender e voltar. Vou te fazer uma pergunta: se Jesus voltar agora, se Ele chamar o teu nome, como está a sua vida? Eu acho que eu subo. Ele ainda está te dando chance. Ele ainda está olhando para você e está falando: é hoje o seu tempo de busca. Se você clamar, eu vou ouvir. Eu não tenho força para orar. Chora. É simples, chora. Eu não consigo abrir a boca, eu não tenho palavras. Chora, geme. Deus quer te ouvir. Deus não quer te ver com medo das coisas. Deus não quer te ver com medo de enfermidade. Ele quer te ver cheio de coragem para enfrentar a situação. Mas nós precisamos descer, encher e subir. E quando nós subirmos, cheios da presença de Deus, aí sim, descer, encher, subir, descer, se humilhar. E quando no momento que nós estivermos nos humilhando, quando nós descermos, clamarmos, conhecermos Deus e nos arrependermos e voltarmos, estaremos cheios, pois o Deus de Israel terá nos ouvido. E Ele vai manifestar o seu perdão e a sua cura. Tem enfermidades físicas, irmãos? Tem. Por que elas não são curadas? Ah, Deus não cura. Por que Deus curou fulano, mas não curou ciclano? Por que Deus fez isso e não fez aquilo? Os mistérios de Deus, a forma como Deus trabalha, às vezes a gente não entende. Porque às vezes eu posso estar com uma enfermidade, Deus vai usar dessa enfermidade para curar a enfermidade de alguém. Mas se Ele quiser curar o alguém e eu também, Ele vai curar. Basta tão somente eu clamar. E o que Deus quer é que nós clamemos. Deus quer arrependimento verdadeiro. Não é fechar os meus olhos e falar: ai, Deus me perdoa, pequei, Senhor, e tá, então tá bom. Amém. O arrependimento, ele tem que me fazer chorar, ele tem que me causar dor. E Deus quer que nós nos arrependamos. Todos nós temos as nossas necessidades. Todos nós temos um clamor a ser feito ao Senhor. O que Deus quer, Monte Sinai, é arrependimento. Leile, você vai repetir isso quantas vezes? Quantas vezes Deus quiser que seja.
Ele quer que nós nos arrependemos. Se Ele diz que é para arrepender, é porque algo mais Ele vai fazer, mas Ele só vai fazer se nós nos arrepender. Feche os seus olhos, queridos, olha para dentro da sua vida. O que é que tem guardado dentro de você que precisa ser deixado? Qual é o pecado de estimação que você tem guardado que tem que ser deixado? Qual é a raivinha, coisinha pouca que você tem guardado que tem que ser deixado? Isso atrapalha a obra de Deus. E o Senhor não quer isso no meio de nós. O Senhor não quer picuinhas no meio da igreja. O Senhor quer um povo sarado e curado, corpo, mente, alma e espírito. Aonde é que está o erro? Precisa ser desfeito. De novo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe por que ainda não aconteceu? Porque falta se arrepender. Falta deixar, irmãos, largar. Não há como eu viver na presença de Deus com coisinhas guardadas. Não há como eu fluir na presença de Deus com pecadinhos guardados. O Senhor manda, Monte Sinai, arrependa-se. Fere o meu coração olhar e ver que ainda existem essas coisas. O Senhor quer que nós nos humilhemos. Porque Ele se entristece todas as vezes que Ele olha para o povo dEle, para o Israel dEle, e ainda existem pecados guardados, erros guardados. O Espírito Santo de Deus se entristece quando isso acontece. Ô irmã, mas eu sou fraca. O Espírito é forte. Eu preciso andar com o Espírito de Deus, viver no Espírito de Deus, caminhar 100% com o Espírito de Deus. Que Deus nessa noite possa estar indo fundo no seu coração. Aonde é que você errou? Volta. Aonde é que você errou? Volta. Volta, filho meu. Se arrepende. Vem para a minha presença, se humilha. Volta, filho meu, se arrepende. Vem para a minha presença e se humilha. Desce para que você seja cheio. Volta, filho meu, se arrepende, se humilha, vem para a minha presença, assim diz o Senhor. Vem de novo para mim, como foi um dia, como era antes, só que agora será muito melhor, porque você vai dar continuidade à história que eu escrevi para você. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Se arrependa. Se arrependa. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Israel de Deus, meu povo, se arrependa, vem para a minha presença de novo. Volta, filho meu, volta.
Eu ainda espero por você. Eu ainda anseio ouvir a sua voz. Volta, filho meu. Eu sei que você me ouve, porque eu estou tocando o seu coração. Se arrependa e vem, porque eu estou aqui por você. Deixa o que te impede de estar diante da minha presença e vem, filho meu, volta. Se coloque de pé no seu lugar, queridos. Eu não tenho muito o que te dizer, porque a ordem dele era essa: se humilha e clama, porque eu vou te responder. Não precisa clamar, queridos, não precisa orar, porque eu aqui falando do jeito que eu estou falando, me emocionando, mas é porque ele fala comigo. É preciso voltar, é preciso se arrepender, é preciso vir à minha presença de novo. É preciso deixar, só vai acontecer quando tudo que não agrada ao Senhor sair da porta para fora. Nós pregamos amor, nós precisamos viver o amor. Nós pregamos a cura, nós temos que impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Nós pregamos que Ele ressuscita mortos, nós temos que impor as mãos sobre os mortos e dizer: levanta e anda. E o morto levantar. Mas por que isso não acontece? Por que não está acontecendo? Volta, filho meu. Volta, filho meu, volta. Tem faltado fé no meio do povo de Deus. Isso é ruim, irmãos, de dizer, isso é ruim dizer, mas tem faltado fé, porque muitas coisas não têm acontecido, porque nós não cremos de fato no Deus que nós servimos. Se nós crêssemos de fato, muitos milagres nós viríamos. A gente anda pelas ruas e a gente vê tantas coisas. A gente entra no hospital, a gente vê tantas pessoas doentes e nas nossas mãos tem autoridade para isso, mas nos falta fé. Por que o povo de Deus está perdendo a fé? Se Ele é Deus, se nós dizemos que Ele é Deus, se nós falamos que Ele é Deus, ei, volta, filho meu! Toma de volta a autoridade que eu coloquei nas suas mãos. Recebe de volta a ousadia que eu coloquei nas tuas mãos. Vai levantar, curar os enfermos, levantar os mortos. Vai fazer os paralíticos andarem. O Senhor nos disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele, mas nós não estamos fazendo. Não que é glória para nós, a glória de tudo que nós fizermos é dEle. Mas Ele traz isso à lembrança. Por que eu disse que fariam e não estão fazendo? Porque comem para si próprio, não distribui. Enchem o próprio estômago e não vai para fora semear. E Ele já está acordando os dele. Porque tem corações quebrantados e contritos dentro desta igreja. E Deus os encontrou. E se você quiser ser encontrado pelo Senhor, se humilha diante do Senhor nessa noite. Comece a orar, queridos, e a falar com Deus.
Eis-me aqui, Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, perdoa por eu não estar fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. A gente quer o céu, a gente quer a glória, a gente quer a presença, a gente quer tudo dEle. Mas Ele nos mandou ir. Mas nós estamos, nós ficamos, porque nós queremos, é para nós queremos para nós, mas não, Ele diz de novo, vai e semeia sobre aqueles que precisam. Eu não preciso te ouvir, o que Ele diz é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilha diante do Senhor, queridos. Se prostre diante do Senhor, queridos. Humilhar, 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 se esvaziar e deixar que Deus te encha. Fale com Ele, queridos. Feche os seus olhos. Fique à vontade, você está na casa do seu pai e Ele te chama a se humilhar diante dEle. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, dos seus caminhos mal se desvia, e Ele vai ouvir. Eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Fala com Deus, querido, fala com Ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, dos seus caminhos mal se desvia, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Quer ser curado, quer ser transformado, quer ser restaurado? Humilha-te diante do Senhor. Fique à vontade, queridos, fique à vontade. Você está na sua casa, na casa do seu pai, e Ele está aqui para te ouvir. Se humilha na presença dEle. Oh, Deus. Ouve, Senhor, as orações dos seus. Aonde houver, Senhor, necessidade do perdão, perdoa. Aonde houver necessidade da cura, cura. Faz de novo, Senhor, sobre essa igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, dos seus caminhos mal se desvia, eu ouvirei, e os ouvidos deles estão abertos. Perdoarei, e Ele vai sarar a sua terra, a nossa terra será curada e será sarada. Mas é preciso que o povo de Deus comece a clamar de fato ao Senhor. Clama a mim, povo meu, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes.
Mas a partir do momento que você abrir a sua boca e começar a clamar, o Senhor vai começar a te mostrar, a desvendar todos os mistérios. Tudo aquilo que nos compete saber, nos será dado, nos será mostrado pelo Senhor. Se o meu povo clamar, se o meu povo orar, eu ouvirei dos céus. Clame ao Senhor. Libere toda a força dos seus pulmões, queridos. E diga ao Senhor: tendes misericórdia, Deus, do teu povo. Sara, Senhor, a nossa terra. Cura, Senhor, o teu povo. Oh, o que nós queremos, Senhor, é a manifestação da tua glória, da tua presença. Mas se é para se humilhar, nós nos prostramos ante ao Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa, perdoa. Perdoa-nos, Santo de Israel, por negligenciarmos. Perdoa pela hipocrisia. Perdoa-nos pela falta de amor. Perdoa-nos pela desobediência. Oh, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos por não cumprir, Senhor, com os teus mandamentos. Perdoa-nos por não vivermos de fato os teus estatutos, Deus. Perdoa-nos, Senhor, nós nos humilhamos diante da tua presença, Deus. Pelo meu nome, se humilhar e orar, se a minha face buscar. Clame pelo nome dele, queridos, clame pelo nome dele. Os ouvidos dele estão atentos, abertos a ouvir a tua voz. Dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei. Perdoarei. Perdoa a tua igreja, Jesus. Tua terra sararei. Perdoa a tua igreja, Jesus. Perdoa-nos por não cumprirmos de fato o ID. Perdoa-nos, Senhor, por fazer muitas das vezes a tua obra relaxadamente. Perdoa-nos por ferir o teu coração. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Os ouvidos do Senhor estão atentos, ouvindo a sua voz. Clame, clame. Clame ao Deus Santo de Israel. Se humilha diante da presença dEle. Deus, de que adianta cantarmos santo, 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 se nós nem cumprimos o que Ele nos manda fazer? De que adianta levantar as mãos se as minhas mãos estão sujas, manchadas de sangue?
De que adianta eu dizer que eu amo se soa da boca para fora? Volta, volta, filho meu. Volta, volta. Clama a mim e responder-te-ei. Se humilha diante da minha presença. Essa é a palavra do Senhor para a igreja dele nessa noite de hoje. Se o meu povo clamar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos e voltar, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. É tudo com Ele, queridos. Mas começa de nós. Tem que partir de nós. Se humilhar diante da presença do Senhor. Que o Santo de Israel continue falando sobre as suas vidas no seu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Você pode falar isso para o Senhor? Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela correção, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor corrige e repreende aqueles que o Senhor ama. Aleluia por isso. Obrigado porque o Senhor tem nos corrigido, o Senhor tem nos direcionado ao caminho, Senhor. A boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos, vamos encerrar essa reunião agora. Quero abençoar a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada em nome de Jesus. Vai em paz, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.